Josué 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Josué deu ordem aos oficiais do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo: Preparai provisões, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá para a possuirdes. Falou Josué também aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos pequeninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados adiante de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como vos deu a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então voltareis para a terra da vossa herança e a possuireis, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, para o nascente do sol. Responderam a Josué: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe ou ordenares, será morto. Tão somente sê forte e corajoso. Josué 2. Enviou Josué, filho de Num, secretamente, 2 homens como espias de Sitim, e lhes disse: Ide e observai a terra, e particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Rabi, e pousaram ali. Foi dito ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira para fora os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém a mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia donde eram. E ao escurecer a porta, quando se ia fechar, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Segui-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. Foram os homens atrás deles pelo caminho do Jordão até os vaus, e depois que saíram, fecharam a porta. Antes que se deitassem, ela subiu a eles ao eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados.
porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Ogue, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor que, como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal seguro de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com todos os que lhe pertencem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Responderam-lhe os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este nosso negócio. Será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então, ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. Depois podereis seguir o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, se, quando entrarmos na terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, será que todo aquele que sair da porta da tua casa para fora, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas todo aquele que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Se, porém, denunciares este nosso negócio, desobrigados seremos do juramento que nos fizeste jurar. Ela respondeu: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, onde ficaram 3 dias, até que voltassem os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Então os 2 homens tornaram a descer do monte, passaram o Jordão e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes havia sucedido. Disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu na mão toda a terra, pois todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Josué 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim ele e todos os filhos de Israel, e chegaram ao Jordão, e pousaram ali, antes de atravessá-lo. Passados 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, que os sacerdotes levitas levam, partireis vós também do vosso lugar e ireis após ela. Haverá, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, medidos aproximadamente. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto, por este caminho, nunca dantes passastes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Disse Josué aos filhos de Israel: aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué:
Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo, um homem. E há de ser que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão, amontoando-se. Tendo, pois, o povo partido das suas tendas para atravessar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transborda todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Então, as águas que vinham de cima pararam, levantando-se num montão, muito longe, junto a Adã, cidade que está ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo o Israel passou a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué 4. Quando todo o povo acabara de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e ordenai-lhes: Tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estiveram firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de pousar esta noite. Chamou Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, até ao meio do Jordão. E cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem: Que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e estas pedras serão por memorial aos filhos de Israel para sempre. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué outras 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor ordenara a Josué que dissesse ao povo, conforme tudo o que Moisés ordenara a Josué. E o povo apressou-se e passou. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes adiante do povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados, adiante dos filhos de Israel, como Moisés lhes ordenara. Uns 40.000 homens armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué perante os olhos de todo o Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou o Senhor a Josué, dizendo: Ordena aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Ordenou, pois, Josué aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E sucedeu que, quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: Que significam estas pedras?
Então fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez no Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor, vosso Deus, para sempre. Josué 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam além do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor secara as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passáramos, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira, e circuncida segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneira e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. Esta é a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que saíra do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados. Mas a nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que, sob juramento, prometera a seus pais nos daria, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E quando acabaram de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse o Senhor a Josué: Hoje, revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, após a Páscoa, nesse mesmo dia, comeram, do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, daquele ano em diante, comeram dos frutos da terra de Canaã. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor. Acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué 6. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, dou na tua mão Jericó, o seu rei, e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando eles longamente a trombeta de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará a um grande grito. Então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá, cada qual em frente de si. Chamou, pois, Josué, filho de Num, aos sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e os que estão armados passem adiante da arca do Senhor. Sucedeu que,
Como Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifres de carneiros, passaram adiante do Senhor e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as trombetas. Porém, ao povo Josué tinha ordenado, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Assim, fez rodear a arca do Senhor a cidade, contornando-a uma vez. Então vieram ao arraial e nele passaram a noite. Levantou-se Josué de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifres de carneiros, adiante da arca do Senhor, iam andando e tocando as trombetas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, andando e tocando as trombetas. Assim, rodearam a cidade no segundo dia, uma vez, e voltaram ao arraial. Assim, fizeram por 6 dias. Ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que, rodando a cidade a 7ª vez, tocando os sacerdotes as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade e tudo quanto nela há serão condenados ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que, tomando algo dele, não façais anátema ao arraial de Israel e não o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. Porém, aos 2 homens que espiaram a terra, disse Josué: Entrai na casa da prostituta, e tirai de lá a mulher com tudo quanto tem, como lhe haveis jurado. Entraram, pois, os jovens espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram toda a sua parentela, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro, e os vasos de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim, conservou em vida Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondeu os mensageiros que Josué enviara a espiar a Jericó. Naquele tempo, Josué fez este juramento, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué 7. Cometeram, porém, os filhos de Israel uma transgressão no tocante ao anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado oriental de Betel, e falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens, e destruirão a Ai. Não fatigueis a todo o povo, porque eles são poucos. Subiram, pois,
Lá do povo uns 3.000 homens, mas fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. Pelo que se desanimou o coração do povo e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra, perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, a fim de nos fazeres perecer? Antes, nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Respondeu o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e violaram a minha aliança que lhes tinha ordenado, porque tomaram do anátema, e furtaram, e dissimularam, e puseram entre os seus bens. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás subsistir, até que tires o anátema do meio de ti. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo os clãs, e o clã que o Senhor tomar se chegará por famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por famílias, homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então se levantou Josué de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e foi tomada a tribo de Judá. Fez chegar os clãs de Judá, e foi tomado o clã dos Zeraitas. Depois fez chegar o clã dos Zeraitas, homem por homem, e foi tomado Zabdi. Fez chegar a família de Zabdi, homem por homem, e foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo. Enviou, pois, Josué mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha. E os levaram ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos turbaste? O Senhor te turbará neste dia. E todo o Israel o apedrejou, e queimaram-nos a fogo, e os apedrejaram. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até ao dia de hoje. Então o Senhor se apartou do furor da sua ira. Por isso se chama aquele lugar até ao dia de hoje, o Vale de Acor. Josué 8. Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai.
Olha que te entreguei nas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Tão somente para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Levantou-se, pois, Josué com toda a gente de guerra para subir a Ai. E escolheu Josué 30.000 homens, valentes e valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscada a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e estai todos vós apercebidos. Eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. E será que, quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Eles sairão após nós, até que os tenhamos afastado da cidade, porque dirão: fogem de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então vos levantareis da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas mãos. Tendo vós tomado a cidade, poreis fogo à cidade. Conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai, vô-lo tenho ordenado. Enviou-os, pois, Josué, e foram à emboscada, e se puseram entre Betel e Ai, do lado ocidental de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiu, ele e os anciãos de Israel, adiante do povo a Ai. E toda a gente de guerra que estava com ele subiu e chegou-se. E chegaram diante da cidade, e acamparam ao norte de Ai. E o vale estava entre eles e Ai. Tomou cerca de 5.000 homens e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Assim, dispuseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E Josué foi aquela noite para o meio do vale. Vendo, pois, o rei de Ai isso, ele e todo o seu povo se apressaram. Madrugaram e saíram ao encontro de Israel, a batalha, à direção da planície. Porém, ele não sabia que de emboscada lhe estavam à retaguarda da cidade. Então, Josué e todo o Israel se fingiram vencidos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. E todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram a Josué e foram assim afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então, disse o Senhor a Josué: estende a lança que tens na mão para Ai, porque a darei na tua mão. Estendeu, pois, Josué a lança que estava na sua mão para a cidade. E estendendo ele a sua mão, os da emboscada se levantaram apressadamente do seu lugar, e correram, e entraram na cidade, e a tomaram, e sem detença puseram fogo à cidade. Olhando para trás, os homens de Ai viram a fumaça da cidade que subia ao céu, e não tiveram lugar para fugir nem para uma, nem para outra banda, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o perseguiam. Vendo, pois, Josué e todo o Israel que a emboscada já tinha tomado a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram a ferir os homens de Ai. Também os outros saíram da cidade ao encontro deles. E assim se viram no meio de Israel, uns de um lado e outros do outro. E os feriram, até que não restou nenhum deles que sobrevivesse ou escapasse. Porém, ao rei de Ai, tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Sucedeu que, acabando Israel de matar todos os moradores de Ai, no campo, no deserto, no qual o haviam perseguido, e caindo todos ao fio da espada, até serem consumidos, então todo o Israel voltou a Ai e a feriu ao fio da espada. E todos os que caíram, naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até que destruiu a todos os moradores de Ai. Tão somente o gado e os despojos daquela cidade tomaram para si os filhos de Israel,
conforme a palavra que o Senhor ordenara a Josué. Assim, queimou Josué a Ai e a fez um perpétuo montão de ruínas, até ao dia de hoje. E o rei de Ai enforcou num madeiro, até a tarde. E ao pôr do sol, ordenou Josué que o seu cadáver fosse tirado do madeiro. E o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até ao dia de hoje. Então edificou Josué um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras brutas, sobre o qual ninguém levantou ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. E escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este escrevera diante dos filhos de Israel. E todo o Israel, tanto o estrangeiro como o natural, com os seus anciãos, oficiais e juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para que abençoassem primeiro o povo de Israel, e depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os pequeninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Josué 9. Sucedeu, pois, que ouvindo isto todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, e na planície, e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera a Jericó e a Ai, usaram de astúcia. Foram e se prepararam, tomando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e sapatos velhos e remendados nos pés, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Assim foram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra longínqua, fazei, pois, agora aliança conosco. Responderam os homens de Israel aos heveus: porventura habitais no meio de nós. Como, pois, faremos aliança convosco? Eles disseram a Josué: nós somos teus servos. Então disse Josué: quem sois vós? E de onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai nas mãos provisão para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. Ei-lo aqui, agora, seco e bolorento. Estes odres de vinho que enchemos novos, ei-los aqui, já rotos. E estas nossas roupas e nossos sapatos já se envelheceram grandemente por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim, Josué fez paz com eles e fez um pacto com eles de lhes dar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. 3 dias depois de fazerem aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então partiram os filhos de Israel e ao 3º dia chegaram às cidades deles. As cidades eram Gibeão, Sefira, Berote e Quiriate Jearim. Porém os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes haviam prestado juramento pelo Senhor, Deus de Israel,
pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Todos os príncipes, porém, disseram a toda a congregação: Nós lhes prestamos juramento pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, já agora não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservá-los-emos em vida, para que não haja ira sobre nós, por causa do juramento que lhes prestamos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam! E foram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. Chamou-os Josué e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganastes? Dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver servos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Responderam a Josué e disseram: Porque foi anunciado aos teus servos que o Senhor, teu Deus, ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vós. Por isso, tememos muito em nosso coração por causa das nossas vidas, e fizemos isso. E eis que estamos na tua mão. Faze conosco o que te parecer bom e reto. Assim lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e estes não os mataram. Naquele dia, fez Josué deles rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que escolhesse. Josué 10. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, que fizera a Ai e a seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com Israel e estavam no meio deles. Então temeu muito, porquanto Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e era maior do que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Rão, rei de Hebrom, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão, e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Josué, pois, lhe sobreveio de repente, porque toda a noite subiu de Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, que os feriu com grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. E foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Depois Josué
e todo o Israel com ele, voltou ao arraial em Gilgal. Foram, porém, estes 5 reis, e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi anunciado a Josué. Acharam-se os 5 reis escondidos numa caverna em Maquedá. Disse Josué: arrastai grandes pedras à boca da caverna, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos, e atacai-lhes a retaguarda. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos deu na vossa mão. Sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande e completo extermínio, até que foram consumidos, e os que deles restaram se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá. Não havia quem movesse a língua contra os filhos de Israel. Então disse Josué: abri a boca da caverna, e trazei-me para fora os 5 reis. Fizeram assim e trouxeram-lhe para fora da caverna aqueles 5 reis: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Tendo eles trazido estes reis a Josué, chamou Josué a todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que o haviam acompanhado: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram, e puseram os pés sobre os seus pescoços. Disse-lhes Josué: não temais, nem vos atemorizeis. Esforçai-vos e tende bom ânimo, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra quem pelejardes. Depois disto, Josué os feriu, e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, ordenou Josué que os tirassem dos madeiros, e que os lançassem na caverna, em que se haviam escondido. E puseram grandes pedras à boca da caverna, que estão até ao dia de hoje. Naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a feriu a fio de espada, como também ao seu rei. Destruiu a eles e a toda a vida que nela havia, sem deixar nem sequer um. E fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Maquedá a Líbna e pelejou contra Líbna. E o Senhor a deu também na mão de Israel, a ela e ao seu rei. E feriu-a a fio de espada, e a toda a vida que nela havia, sem deixar nem sequer um. E fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Josué, e todo o Israel com ele, passou de Líbna a Laquis, a qual sitiou e a combateu. E o Senhor entregou Laquis na mão de Israel, e a tomou no 2º dia, e a feriu a fio de espada, e a toda a vida que nela havia, conforme tudo o que fizera a Líbna. Então subiu Orão, rei de Gezer, a ajudar a Laquis. Porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. De Laquis passou Josué, e todo o Israel com ele, a Eglon, a qual sitiaram e combateram. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a toda a vida que nela havia, Josué a destruiu totalmente, conforme tudo o que fizera a Laquis. Subiu Josué, e todo o Israel com ele, de Eglon a Hebrom, e combateram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio de espada, como também ao seu rei, e a todas as suas cidades, e a toda a vida que nela havia. Não deixou nem sequer um, conforme tudo o que fizera a Eglon. Destruiu-a totalmente e a toda a vida que nela havia. Então Josué e todo o Israel com ele voltou a Debir e combateu contra ela. E a tomou, como também ao seu rei e a todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e destruiu a toda a vida que nela havia. Não deixou nem sequer um, como fizera a Hebrom, e como fizera a Líbna e ao seu rei. Assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a planície e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Não deixou nem sequer um, mas a todos os que tinham fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Desde Cades Barneia até Gaza,
Feriu Josué toda a terra de Gozém até Gibeão. A todos estes reis e a sua terra tomou Josué de uma só vez, porque o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então, Josué e todo o Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Josué 11. Ora, quando Jabim, rei de Hazor, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam para o norte, na região montanhosa, e na planície ao sul de Quinerete, e na baixada, e nos outeiros de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, e ao ferezeu, e ao jebuseu, na região montanhosa, e ao eveu, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, eles, e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e, vindo, acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. Josué e todo o povo de guerra com ele veio contra eles de repente, junto às águas de Merom, e atacaram-nos. Então o Senhor os entregou na mão de Israel, que os feriu e os perseguiu até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriu-os até não lhes deixar nem sequer um. E Josué lhes fez como o Senhor lhe dissera. Os cavalos jarretou, e os carros queimou a fogo. Na mesma ocasião, voltou Josué, e tomou a Hazor, e feriu à espada o seu rei. Porquanto Hazor, antes, era a cabeça de todos estes reinos. E a todos os que nela estavam, feriram ao fio da espada, destruindo-os totalmente. Não ficou ninguém que tivesse fôlego, e a Hazor queimou. Josué tomou também todas as cidades destes reis, e a todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, afora a Hazor, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades e o gado os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Não deixaram a ninguém que tivesse fôlego. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de fazer de tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Assim, tomou Josué toda aquela terra, a região montanhosa, e todo o Neguebe, e toda a terra de Gozém, e a baixada e a planície, e a região montanhosa de Israel e a sua baixada. Desde o monte Halaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Tomou também todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. A todas tomaram a força de armas. Porquanto do Senhor veio o endurecimento do coração deles para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas fossem exterminados, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e extirpou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, e de toda a região montanhosa de Judá, e de toda a região montanhosa de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Não ficou um só dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim, Josué tomou toda esta terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança a Israel,
conforme as suas divisões, segundo as suas tribos. E a terra repousou da guerra. Josué 12. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram, além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do Oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a planície até ao mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da planície, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul para baixo de Pisga, e os termos de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até aos termos dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Hesbom. A estes, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Halaque, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, na região montanhosa, e na baixada, e na planície, e nas descidas das águas, e no deserto, e no Neguebe, o Heteu, o Amorreu, e o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglom, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Hormá, o rei de Harade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Refer, o rei de Afeque, o rei de Lassarom, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sinrom-Merom, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor, no outeiro de Dor, o rei de Goim de Gilgal, o rei de Tirza, ao todo, 31 reis. Josué 13. Era Josué já velho, entrado em dias. Disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Esta é a terra que ainda fica, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, que se tem como pertencente aos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. Também os aveus ao sul, toda a terra dos cananeus, e desde Ara, que é dos sidônios, até a Feca, até ao termo dos amorreus, como também a terra dos gibleus e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os habitantes da região montanhosa, desde o Líbano até Misrefote-Maim, a todos os sidônios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra a Israel por herança, como já te ordenei. Reparte, pois, agora, esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do lado da além do Jordão, para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o território dos Gesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og, em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei,
Este ficou do restante dos gigantes, aos quais Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Maacateus, mas Gessur e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, e foi o seu território desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Resbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom, e Bamote-Baal, e Bet-Baal-Meom, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete-Saar, no monte do vale, e Bet-Peor, e as descidas de Pisga, e Bet-Gesimote, todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Resbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Hur e Reba, príncipes de Sion, habitantes da terra. Também Balaão, filho de Beor, o adivinho, os filhos de Israel mataram à espada, juntamente com os que foram mortos por eles. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e as suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Deu também Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu território, Jazer, e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, e desde Esbom até Ramá-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até ao termo de Debir. E no vale, Bet-Arã e Bet-Ninra, e Sucote, e Zafon, o resto do reino de Sion, rei de Resbom, o Jordão e as suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, do lado da além do Jordão, para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Deu também Moisés a meia tribo de Manassés, e ela teve a sua parte, segundo as suas famílias. E foi o seu território desde Maanaim, toda a Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e a metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foi dado aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do lado da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué 14. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel, lhes repartiram. Foi por sorte que se repartiu a herança às 9 tribos e à meia tribo, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Porque Moisés dera herança às 2 tribos e à meia tribo da além do Jordão. Mas aos levitas não deu herança entre eles, pois os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, mas somente cidades em que habitassem, e os seus arredores para o seu gado e para a sua possessão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá se chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Da idade de 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, eu lhe trouxe resposta, como sentia no coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então, Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus,
E eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Já são 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis que hoje tenho já 85 anos. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora, para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque naquele dia ouviste que ali estavam os Anaquins, grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo, para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebrom era outrora Kiriate Arba, porque Arba era o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué 15. Foi a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, até ao termo de Edom, o deserto de Zim, para o sul, na extremidade meridional. O seu termo do lado do sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a enseada que dá para o sul. Estende-se para o sul da subida de Acrabim, passa a Zim, sobe pelo sul de Cades Barneia, passa a Hezron, sobe a Adar, vira para Carca, passa a Asmon, sai ao ribeiro do Egito, e as suas extremidades chegam ao mar. Este será o vosso termo do lado do sul. O termo do lado oriental é o Mar Salgado, até a foz do Jordão. O termo do lado norte será desde a enseada do mar, desde a foz do Jordão. Sobe este até Bet-Hogla, passa para o norte de Bet-Arabá, sobe até a pedra de Boã, filho de Ruben. Sobe até Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte rumo a Gilgal, que está defronte da subida de Adumim, que se acha ao lado sul do ribeiro. Então passa as águas de Ensemes, e as suas extremidades chegam a Enrogel. Sobe pelo vale do filho de Rinom, ao lado sul dos Jebuseus, esta é Jerusalém. Sobe ao cume do monte que está defronte do vale de Rinom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, para o norte. Dobra desde o cume do monte até a fonte das águas de Neftoa, segue até as cidades do Monte Efron e dobra para Baalá. Esta é Kiriate Jearim. Volta Baalá para o ocidente, até ao Monte Seir, passa ao lado do Monte Jearim, do lado norte. Esta é Quesalom. Desce a Bet-Semes e passa a Timna, sai ao lado de Ecrom, para o norte, dobra para Sicrom, passa ao Monte Baalá, sai a Jabneel. E as extremidades deste termo são o mar. O termo do ocidente é o Mar Grande. Este será o termo do lado ocidental. A Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o mandado do Senhor a Josué. Kiriate Arba, que é Hebrom. Arba era o pai de Anak. Desterrou, pois, Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali subiu contra os moradores de Debir. O nome de Debir era outrora Kiriate Sefer. Disse Calebe: a quem ferir Kiriate Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. Ela desceu do jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? Respondeu ela: dá-me um presente. Já que me deste terra no Neguebe, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades ao extremo da tribo dos filhos de Judá, para o termo de Edom, no Neguebe, foram Cabzeel, Eder, Jagur, Quina, Dimona, Adada, Quedes, Razor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Razor Hadata, Keriote Hezron,
que é Razor, Amã, Sema, Molada, Razargada, Esmon, Bet-Pelete, Hazar-Sual, Berseba, Ibiziotiá, Baalá, In, Ezem, Eltolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Na Baixada, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispe, Joctel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naama e Maqueda, 16 cidades com as suas aldeias. Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Axibe e Maressa, 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom, com as suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom até ao mar, todas as que estão do lado de Asdod, com as suas aldeias. Asdod, com as suas vilas e as suas aldeias. Gaza, com as suas vilas e as suas aldeias, até o ribeiro do Egito e o Mar Grande, com a sua costa. E na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Dana, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Rolom e Gilo. 11 cidades com as suas aldeias. Arã, Duma, Ezã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Humta, Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior. 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tina. 10 cidades com as suas aldeias. Halul, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá. 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsan, a cidade do Sal e En-Gedi. 6 cidades com as suas aldeias. Quanto aos jebuseus, moradores de Jerusalém, os filhos de Judá não puderam expulsá-los. Assim, ficaram habitando os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém, até o dia de hoje. 6. Caiu a sorte dos filhos de José desde o Jordão, na altura de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, pelo deserto que sobe de Jericó, através da região montanhosa, até Betel. Sai de Betel à luz, passa ao termo dos Arquitas, até Atarote. Desce para o ocidente, até o termo dos Jafletitas, até o termo de Bet-Oron, de baixo, e até Gezer. E suas extremidades são o mar. Assim, receberam a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. O território dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, foi este. O termo da sua herança para o oriente é Atarote-Adar até Bet-Horon. De cima, sai este termo para o ocidente, a Micmetá, ao norte. Vira este termo para o oriente até Taana-Siló, e passa além dele para o oriente de Janoa. Desce de Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó e sai no Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente até o ribeiro de Caná, e as suas extremidades são o mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, juntamente com as cidades que se separaram para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades e as suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Assim, ficaram habitando os cananeus no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Josué 17. Caiu a sorte à tribo de Manassés, porque era o primogênito de José. Quanto a Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Também os outros filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias.
os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Hefer e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém Zelofeade, filho de Hefer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Estas se apresentaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, conforme o mandado do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os seus filhos, e a terra de Gileade coube aos outros filhos de Manassés. O termo de Manassés vai desde Azer até Micmetá, que está defronte de Siquém. Estende-se este termo para a direita até os moradores de Entapua. A terra de Tapua ficou pertencendo a Manassés. Porém, Tapua, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então, desce este termo ao ribeiro de Caná. Para o sul do ribeiro, ficam estas cidades de Efraim, no meio das cidades de Manassés. O termo de Manassés está para o norte do ribeiro, e as suas extremidades são no mar. O que está para o sul é de Efraim, e o que está para o norte é de Manassés, sendo o mar o seu termo. Pelo norte, confrontam com Azer, e pelo oriente, com Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés Bet-Seã e as suas vilas, e Ibleão e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Taanaque e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a terça parte de Nafate. Contudo, os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, mas os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Sucedeu, porém, que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram de todo. Então, os filhos de José disseram a Josué: Por que me deste por herança apenas uma sorte e um quinhão, sendo eu um povo numeroso, porquanto o Senhor até aqui me tem abençoado? Respondeu-lhes Josué: Se és povo numeroso, sobe ao bosque, e corta para ti lugar ali na terra dos ferezeus e dos refaíns, desde que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então, disseram os filhos de José: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os de Bet-Seã e das suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Povo numeroso és e grande força tens. Não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, e ainda que sejam fortes. Josué 18. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação. E a terra estava sujeita diante deles. Mas entre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse, pois, Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Escolhei 3 homens de cada tribo, para que eu os envie, e eles se levantem, e percorram a terra, e a demarcem segundo as suas heranças, e tornem a mim. Reparti-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo, ao sul, e a casa de José ficará no seu termo, ao norte. Vós, pois, demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis aqui a sua descrição. Então eu vos lançarei as sortes aqui perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua herança. E Gade, e Rubem,
e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança da além do Jordão, para o Oriente, a qual Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Então se levantaram aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide e percorrei a terra, e demarcai-a e tornai a mim. E aqui, em Siló, vos lançarei as sortes perante o Senhor. Foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e a demarcaram, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, segundo as suas divisões. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu termo, ao lado norte, parte do Jordão. Sobe este termo ao lado de Jericó, para o norte, e sobe pela região montanhosa para o ocidente, e as suas extremidades são o deserto de Bet-Aven. Dali passa este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce a Atarote-Adar, ao monte que está ao sul de Bet-Horon, de baixo. Volta-se este termo e vira para o lado ocidental para o sul, desde o monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e as suas extremidades chegam a Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a banda do ocidente. A banda do sul começa desde as extremidades de Kiriat-Jearim, e sai este termo para o ocidente, até a fonte das águas de Neftoa. Desce este termo até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Rinom, que está no vale dos Refaíns. Para o norte, desce ao vale de Rinom, do lado dos Jebuseus, para o sul, e desce a En-Rogel. Vira para o norte e sai a En-Semes, e dali sai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben. Passa para o norte, ao lado de Bet-Arabá, e desce a Arabá. Passa este termo ao lado de Bet-Rogla, para o norte, e as extremidades deste termo são na enseada do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este é o termo do sul. E o Jordão é o seu termo do lado oriental. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, pelos seus termos em redor, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: Jericó, Bet-Rogla, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Gaba, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispá, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Tiveram na sua herança Berseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Ezem, Eutolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, Rimon, Eter e Assã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalat-Ber, Ramá do Sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Da herança dos filhos de Judá foi tirada a herança dos filhos de Simeão, porquanto a parte dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles. Pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio da herança daqueles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. Sobe o seu termo para o ocidente Amarala, e toca em Dabezete,
e chega ao ribeiro que está defronte de Joqueneão. De Saride volta para o oriente, ao nascente do sol, ao termo de Quislote-Tabor, e sai a Daberate, e sobe a Jafia. Dali passa para o oriente, para o nascente do sol, a Gat-Hefer, a Etecazim, e sai a Rimon, que se estende até Neá. Vira este termo para o norte a Hanatom, e chega ao vale de Iftael, e Catate, Naalal, Sinrom, Idala e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias. Saiu a quarta sorte a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Foi o seu termo: Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Abés, Remete, Enganim, Enrada e Bet-Pazes. Este termo toca em Tabor, e Saazima e Bet-Semes. E as suas extremidades são no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. Foi o seu termo: Reucate, Hali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal, e toca no Carmelo, para o ocidente, e em Sior-Libnate. Volta para o nascente do sol, a Bet-Dagon, e toca em Zebulon e no vale de Iftael, ao norte, em Bet-Emeque e em Neiel, e sai a Cabul à esquerda, e Hebron, Reobe, Ramon e Caná, até a grande Sidom. Volta o termo para Ramá, e até a cidade fortificada de Tiro. Então, volta o termo para Rosa, e as suas extremidades são no mar, desde a região de Aquzibe. E Uma, Afeque e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Foi o seu termo, desde Elefe, desde Alon, em Zananim, Adame Neguebe e Jabneel, até Lacum, e as suas extremidades são no Jordão. Volta o termo para o ocidente a Asnote-Tabor, e dali passa a Rucoque, e toca em Zebulon, ao sul, e toca em Azer, ao ocidente, e em Judá, pelo Jordão, ao nascente do sol, e são as cidades fortificadas: Zidim, Zer, Ramate, Racate, Quinerete, Adama, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Razor, Irom, Migdal-El, Horém, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias. Saiu a sétima sorte, a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Foi o termo da sua herança: Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeúde, Beni-Beraque, Gate-Rimon, Mejarcom e Racom, com o termo defronte de Jafa. Mas o termo dos filhos de Dan se estendeu além destes, porque os filhos de Dan subiram e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias. Acabando de repartir a terra e em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e reedificou a cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel repartiram por sorte em Siló,
perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E assim acabaram de repartir a terra. Falou o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o ter querido. E vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta da mesma, e exporá a sua causa aos anciãos da tal cidade. Então o receberão e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhes entregarão o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o odiava dantes. Habitará na mesma cidade, até que se apresente perante a congregação para juízo, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade donde fugiu. Então apartaram a Quedes na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, esta é Hebrom, na região montanhosa de Judá. E além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar perante a congregação. 21. Então os cabeças das casas paternas dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel, e lhes falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arredores para os nossos animais. Deram, pois, os filhos de Israel aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, as seguintes cidades com os seus arredores. Saiu à sorte as famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, caíram por sorte, da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Aos outros filhos de Coate caíram por sorte, das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aos filhos de Gerson caíram por sorte, das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram, pois, os filhos de Israel aos levitas estas cidades com os seus arredores, por sortes, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, deram estas cidades que, nominalmente, se seguem, as quais tiveram os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, que eram dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Deram-lhes, pois, Quiriate-Arba. Arba era pai de Anaque, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e os arredores da mesma em redor. Porém os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio para o homicida, Hebrom e os seus arredores, Libna e os seus arredores, Jatir e os seus arredores, Estemoa e os seus arredores, Rolom e os seus arredores, Debir e os seus arredores, Aim e os seus arredores, Jutá e os seus arredores, Bet-Semes e os seus arredores. 9 cidades destas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arredores, Geba e os seus arredores, Anatote e os seus arredores, Almon e os seus arredores. 4 cidades. Todas as cidades dos filhos de Arão, sacerdotes,
foram 13 cidades com os seus arredores. Mas as famílias dos filhos de Coate, levitas, aos outros filhos de Coate, caíram por sorte cidades da tribo de Efraim. Deram-lhes a cidade de refúgio para o homicida, Siquém e os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer e os seus arredores, Quibzaim e os seus arredores, Bet-Oron e os seus arredores, 4 cidades, da tribo de Dan, Euteque e os seus arredores, Gibeton e os seus arredores, Aijalon e os seus arredores, Gat-Rimon e os seus arredores, 4 cidades, da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arredores, Gat-Rimon e os seus arredores, 2 cidades. Todas as cidades das famílias dos outros filhos de Coate foram 10 cidades com os seus arredores. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés a cidade de refúgio para o homicida, Golã, em Bazã, e os seus arredores, e Beesterá e os seus arredores, 2 cidades, da tribo de Issacar, Quision e os seus arredores, Daberate e os seus arredores, Jarmute e os seus arredores, Enganim e os seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Azer, Missal e os seus arredores, Abdom e os seus arredores, Reucate e os seus arredores, Reobe e os seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Naftali, a cidade de refúgio para o homicida, Quedes, na Galileia, e os seus arredores, Amote-dor e os seus arredores, Cartã e os seus arredores, 3 cidades. Todas as cidades dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, foram 13 cidades com os seus arredores. As famílias dos filhos de Merari, aos outros levitas, deram da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arredores, Cartá e os seus arredores, Dimna e os seus arredores, Naalau e os seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer e os seus arredores, Jaza e os seus arredores, Quedemote e os seus arredores, Mefaate e os seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Gade, a cidade de refúgio para o homicida, Ramote, em Gileade, e os seus arredores, Maanaim e os seus arredores, Resbom e os seus arredores, Jazer e os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas estas cidades deram aos filhos de Merari segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. Foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma destas cidades tinha os seus arredores. Assim foi com todas elas. Deu, pois, o Senhor a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos lhes pôde resistir. A todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos não desamparastes até ao dia de hoje. Antes, guardastes cuidadosamente o mandado do Senhor, vosso Deus. Agora, o Senhor, vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como lhes prometera. Voltai, pois, agora, e ide para as vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis ao Senhor, vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos apegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e foram para as suas tendas. A uma parte da meia tribo de Manassés, Moisés dera herança em Bazã,
A outra parte, Josué deu com seus irmãos da outra banda do Jordão, para o ocidente. Quando Josué os despediu para suas tendas, os abençoou e disse-lhes: Voltai para as vossas tendas, com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com bronze, com ferro e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, da qual se haviam feito possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Quando chegaram aos limites do Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, congregou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para subirem a guerrear contra eles. Então enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e com ele 10 príncipes, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da sua casa paterna entre os milhares de Israel. Foram ter com os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, e lhes disseram: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Acaso é pouco para nós a maldade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não nos purificamos, e houve praga na congregação do Senhor, para que vós, hoje, deixeis de seguir ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã a sua ira se acenderá contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, imunda a terra da vossa possessão, passai para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão no meio de nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar além do altar do Senhor, nosso Deus. Acaso não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? E não pereceu só ele na sua maldade? Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, não nos salves hoje, se nós edificamos altar para nos desviarmos de seguir ao Senhor. E se para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou se para sobre ele oferecermos sacrifícios pacíficos, o Senhor mesmo nos inquirirá. Não! Antes, o fizemos com este intento, temendo que no futuro vossos filhos dissessem a nossos filhos: Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. Assim, bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: Edifiquemos agora um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que, entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas. E para que no futuro vossos filhos não digam aos nossos filhos: Não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: Quando no futuro assim nos disserem a nós ou às nossas gerações, então diremos: Vede o modelo do altar do Senhor que nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício,
porém para ser testemunho entre nós e vós. Longe de nós que nos rebelemos contra o Senhor, e que hoje nos desviemos de seguir ao Senhor, edificando altar para holocausto, para oferta de cereais ou para sacrifício, além do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os príncipes da congregação, os cabeças dos milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés falaram, ficaram contentes. Então, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os príncipes dos filhos de Ruben, dos filhos de Gade e da meia tribo de Manassés, da terra de Gileade, para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e lhes trouxeram a resposta. E este negócio pareceu bem aos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruir a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram ao altar testemunha, pois disseram: É testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué 23. Muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho e avançado em dias, chamou Josué a todo o Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já estou velho e avançado em dias, e vós tendes visto tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é que pelejou por vós. Vedes aqui, vos dei por sorte, as vossas tribos, estas nações que ainda ficam, desde o Jordão, e todas as nações que exterminei, e o grande mar para o poente do sol. O Senhor, vosso Deus, as impelirá de diante de vós, e as expulsará de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor, vosso Deus, vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que ainda ficam entre vós, e não façais menção do nome dos seus deuses, nem por eles jureis, nem os sirvais, nem vos inclineis perante eles. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até ao dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos pôde resistir, até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é que peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, cuidai diligentemente de amar ao Senhor, vosso Deus. Porque se de qualquer maneira vos desviardes, e vos apegardes ao restante destas nações que ainda ficam entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós e elas entrardes uma com as outras, sabei com certeza que o Senhor, vosso Deus, não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite nas vossas ilhargas, e espinhos nos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor, vosso Deus, vos deu. Eis que eu hoje vou pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Assim como vos sobreveio toda esta boa coisa que o Senhor, vosso Deus, vos prometeu, assim trará o Senhor sobre vós toda a má coisa, até vos destruir de sobre a boa terra que o Senhor, vosso Deus, vos deu. Quando transgredirdes a aliança do Senhor, vosso Deus, que ele vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses,
e vos inclinardes perante eles, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e perecereis depressa desta boa terra que ele vos deu. Josué 24. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e se apresentaram diante de Deus. Disse Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Além do rio habitaram outrora vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz percorrer por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei a região montanhosa de Seir, para que a possuísse. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com os prodígios que fiz no meio dele. E depois vos fiz sair. Depois que tirei a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. Então clamaram eles ao Senhor, o qual pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão. Pelejaram contra vós, porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra deles, e os destruí de diante de vós. Levantou-se Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei das suas mãos. Passando vós, pois, o Jordão, chegastes a Jericó, e os homens de Jericó pelejaram contra vós. Os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, e eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como aos 2 reis dos amorreus. Não foi com a tua espada, nem com o teu arco. Assim, vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. E comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a quem serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Respondeu o povo: longe de nós, abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se abandonardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará, e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, mas ao Senhor serviremos. Disse Josué ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderam eles: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Assim,
Fez Josué naquele dia aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor. Disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra será por testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, pelo que será por testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Sucedeu, depois destas coisas, que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, tendo 110 anos de idade. Sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, na parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e vieram a ser herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na região montanhosa de Efraim.